dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística. É uma grande alegria que a gente retorna às nossas atividades paroquiais depois de período de férias, né? Então nós queremos nesse momento agradecer a Deus por nós estarmos mais uma vez reunidos em torno do seu altar para celebrarmos a vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus veio para destruir o pecado e o mal. Não nos fechemos em nós mesmos, mas abramos-nos ao amor e à misericórdia de Deus. Cantemos pedindo perdão ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nós vamos rezar o glória do escudo, o número 1 os homens, juntamente comigo, e o número 2 as mulheres, juntamente com a Dona Zélia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Apresentemos diante de Deus as nossas intenções particulares para esta Santa Eucaristia. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorarmos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. É missão de todos nós escutar e transmitir com fidelidade a Palavra de Deus, procurando em tudo o agrado do Senhor e transformando as realidades com o poder de Sua Palavra. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do Êxodo. Moisés falou:
Moisés falou ao povo, dizendo: o Senhor teu Deus fará surgir para ti da tua nação e do meio dos teus irmãos um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe. Quando todo o povo estava reunido, dizendo: não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo para não acabar no tempo. Então o Senhor me disse: está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo ferirei contas a quem não escutar as minhas palavras que lhe pronunciaram o meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. A jovem solteira se ocupa com as coisas do Senhor, para ser sempre.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar à sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. Mas, como os mestres da lei, estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste quarto domingo do tempo comum nos fala do profetismo. O profetismo foi uma experiência, eu diria, muito forte em toda a história da salvação. Nós podemos encontrar
esses dados na própria palavra do Senhor, na Bíblia, no Antigo Testamento, e também com a passagem de João Batista para o Antigo e o Novo Testamento. Quem é o profeta? O profeta é homem de Deus. Pessoas que surgem nos momentos de crise, nos momentos de muita transição, onde a comunidade, o povo está vivendo. Na verdade, são pessoas, eu diria, muito sensíveis, que sabem ler os sinais dos tempos, está sempre em sintonia com a graça de Deus. Mas são pessoas que animam a fé do povo e motivam as pessoas a irem para um caminho novo, tendo em vista um futuro bom, um futuro de experiência com Deus. Portanto, o profeta é uma pessoa suscitada por Deus e caminha com o povo para Deus. Para eles, o ponto de partida é Deus. E também o ponto de chegada é Deus também. Então, o profeta é alguém que Deus escolhe, que chama, que envia, para que esta pessoa realmente seja um instrumento vivo da sua palavra em meio ao povo, em meio à comunidade cristã. E as leituras bíblicas desse domingo nos falam desse carisma profético. Vejam que a primeira leitura do livro do Deuteronômio, nós vemos o anúncio da vinda de um grande profeta, que irá falar em nome de Deus. Mas também é bonito perceber que Moisés, nesta leitura, é apresentado como modelo de um verdadeiro profeta. Porque Deus está na origem e também no centro da sua vocação. E a sua mensagem é sempre o que Deus lhe ordena. E por isso nós vamos ver que Moisés deu a conhecer essa vontade divina no Monte Sinai, quando recebe o Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. E também ele passa como sendo esse intérprete da lei de Deus, o intermediário entre Deus e os homens, e que está sempre promovendo a fidelidade dele e do povo a esta aliança que Deus quer fazer com todos eles. Outro lado desta aliança é que Moisés conscientizou o povo que estava em situação de opressão, em situação de risco, lá preso no Egito, quando os liberta, levando-os a conquistar uma terra prometida. Então foi esse grande profeta chamado Moisés. Então, nesse contexto todo que nós estamos vendo da primeira leitura, eu diria que surgem para nós duas grandes responsabilidades. A primeira delas é da parte nossa, da parte do povo de Deus. O que cabe a nós? Cabe a nós escutar o profeta. Vejam que a própria palavra diz: eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Então, essa é a primeira responsabilidade nossa: escutar. Escutar a palavra de Deus através dos profetas. A segunda responsabilidade é da parte do profeta.
E qual é essa responsabilidade? Ser fiel àquilo que Deus está mandando ele falar. É a fidelidade da palavra. E no próprio texto da primeira leitura nós vamos encontrar essa fidelidade quando Deus diz: porém em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Então veja a responsabilidade do profeta, né? Está bem no finalzinho da leitura da primeira leitura. Mas acrescenta ainda, para aquele que realmente é chamado a ser profeta, se ele não fizer aquilo que Deus manda, o que ele diz? Se tiver a ousadia de dizer o que não mandei, esse profeta deverá morrer. Então vocês vejam aí esse cuidado que nós temos que ter com a palavra de Deus. O cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas nos dias de hoje, que iludem as pessoas, levam as pessoas na conversa, e de repente, quando a pessoa vê, está no emaranhado de muitas coisas que não são pertencentes a Deus. Essa é a verdade. Por isso, nós temos que ter esse cuidado, porque nós podemos até morrer diante dessa situação. Quando eu falo morrer, não é morrer fisicamente, é morrer espiritualmente, né? É morrer espiritualmente, porque muitos, infelizmente, hoje vivem com palavras vazias, superficiais, garantindo só o dinheiro. É o que nós vemos. Bom, passando para a segunda leitura, eu gostaria de enfatizar que neste ano, por determinação do Papa Francisco, nós comemoramos e celebramos o ano da vida religiosa. E no texto de hoje, de São Paulo, nesta comunidade de Coríntios, Paulo em momento nenhum está menosprezando a vida matrimonial, sempre em vista da santidade. Porque o casal, quando abraça essa vocação de amor, é para viver a santidade entre os dois, ou seja, o marido levar a mulher à santificação e a mulher também levar o marido à santificação. Aí existe a comunhão do amor, né? Então Paulo, em momento nenhum aqui, menospreza a vida matrimonial. Pelo contrário, ele dá um destaque ao modo radical de seguir Jesus, de viver totalmente a pessoa que faz opção para a vida religiosa, viver totalmente envolvida no Evangelho, né? E também que é a vida consagrada. Por isso, nestas primeiras celebrações do tempo comum, desde quando nós iniciamos o segundo domingo, o terceiro, que eu estive aqui, como fora, esteve o Padre Rai, pelo qual eu agradeço muito o carinho e a atenção dele, né? Paulo vem tratando na segunda leitura o tema da vida consagrada, da vida religiosa. No segundo domingo, se vocês se lembram, não sei se o Padre Rai tocou nesse assunto aqui com vocês, mas Paulo faz uma menção da castidade. Porque nós religiosos, né, eu sou um padre religioso, agostiniano, a gente faz 3 votos: votos de pobreza, voto de castidade e voto de obediência, né? Então muitas pessoas acham que o voto de pobreza, né, é ser pobre, é andar de chinelo no pé, né, não é ter o anel que eu tenho, enfim, não é nada disso. A pobreza para a igreja é o desapego das coisas materiais. Hoje na comunidade eu dizia assim: hoje eu estou aqui na Aldeia da Serra
tenho um carro que me serve, que é da igreja, que é da comunidade, mas amanhã eu vou embora e vou levar esse carro? O que vocês acham? Não, vai ficar. Eu vou levar os móveis da casa embora? Não, vai ficar. Então isso é o voto de pobreza. Alguns fazem uma opção mais radical de viver a pobreza intensamente mesmo, de estar inserido nas favelas, em cortiços, né? Aí depende de cada um, da sua vocação, do seu chamado. Já a obediência é nós vivermos a obediência a alguém. A obediência primeira é a Deus, sem dúvida nenhuma. Mas em nome de Deus nós temos a pessoa do nosso bispo, do nosso pastor, que se chama Vicente Costa. É a ele que eu devo obediência. Se amanhã ele chegar para mim e falar assim: padre, o seu tempo em Aldeia da Serra já terminou, o senhor tem que ir para outro lugar, eu vou ser obediente, vou ter que ir para outro lugar. Mesmo a comunidade às vezes chiando, mesmo não gostando, né, como já aconteceu, mas é um dado de realidade, a obediência. O padre tem que ser obediente à palavra de Deus, e a esse chamado que Deus faz na pessoa do bispo para atender às necessidades da igreja. E o voto de castidade, que na verdade é o celibato, que neste atual domingo nós estamos falando dele. Então, o segundo domingo faz a referência à castidade, o terceiro ao desapego das coisas do mundo, que é o voto de pobreza, e neste domingo fala da castidade. Então, eu diria para os senhores que o texto de São Paulo hoje são textos vocacionais bastante provocativos para o nosso tempo de hoje, mas que de hipótese nenhuma tem um dado discriminatório, como às vezes a gente ouve falar, né? Parece que Paulo, nesta leitura, está discriminando os casais. Pelo contrário, né? Cada um diante da sua vocação, cada um diante desse chamado que Deus faz, né? E assim a igreja realmente vai entendendo esse texto de Paulo, lembrando que a santidade ela é alcançada em qualquer que seja o estado de vida da pessoa, seja no matrimônio, seja numa pessoa solteira, porque a gente faz também opção para ser solteiro e solteira, e seja na vida religiosa, que é uma vocação, eu diria, bastante específica, né? Pessoas que se consagram a Deus pelos votos, como já disse, e que dedicam todo o seu tempo, né, na parte do celibato. Veja bem, se eu fosse hoje um homem casado, tivesse filhos, você acha que eu teria tempo disponível para estar atendendo tantas coisas da igreja? O que vocês acham? Não teria. É porque o homem casado, ele tem a família a cuidar, ele tem o seu trabalho a zelar. E o padre, nesse momento em que ele faz a opção pela vida religiosa, ele se coloca a serviço totalmente da comunidade, né? Então, o padre acaba se absorvendo de muitas atividades dentro da comunidade para atender a todos da melhor forma possível, celebrando nas comunidades, dando experiência paroquial, atendendo aos doentes, né? Enfim, programando as atividades pastorais, de cargo pastoral, mas que conta com o apoio de vocês, que conta com o apoio de cada pessoa que aqui está, que conta com o apoio dos casais, que também tem os seus limites, mas que pode contribuir na hora que pode. Então o objetivo de Paulo é bem claro, ele propõe para todos nós, nessa segunda leitura, uma vida cristã vivida sem nenhuma outra preocupação a não ser o Evangelho. E a vantagem de tudo isso é deixar um estado de vida mais livre
para que nós possamos servir ao Senhor com mais dedicação. Até aí tudo bem? Deu para entender bem, né? Acredito. O Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje realmente revela para nós que o profeta esperado é Jesus. Mas para Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, sem dúvida. Mas ainda para os judeus ele continua sendo o grande profeta, né? Um profeta iluminado. Mas Jesus se revela como o Messias libertador. E tem um jeito novo de ensinar. Tem um jeito novo de se aproximar. Tem um jeito novo de acolher. Jesus não narra o conteúdo do seu ensinamento, mas ele mostra com a sua ação, ele mostra com a sua praxis pastoral, ele mostra com a sua vida. E todos acabavam ficando, como diz o texto, maravilhados com o seu ensinamento novo, que é dado com autoridade, porque até os espíritos impuros obedeciam. Então Jesus aqui neste Evangelho não comunicava a palavra de Deus como os rabinos de sua época, né? A sua mensagem era uma mensagem anunciada com autoridade e de modo especial nas ações concretas, né? E Jesus nos ensina hoje que a autoridade ela não brota de palavras que se impõem. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Eu chegar aqui e dizer, assim, acabou, não é assim. Isso não é autoridade. Querer mandar, querer fazer isso, fazer aquilo, isso não é autoridade. Isso chama-se autoritarismo. A autoridade é uma conquista de uma vivência cristã humana. A autoridade é você viver com amor, acolher com amor. Porque a pessoa que tem autoridade, ela vai ter um jeito de amor, de chegar até a outra pessoa e se impor. E foi o que Jesus fez. Jesus em momento nenhum foi autoritário, usou do autoritarismo. Ele usou a autoridade com amor. Aquele que se coloca a serviço, está servindo, está acolhendo, está olhando aos olhos das pessoas. Isso é autoridade, né? Então vocês vejam que Jesus impõe, né, essa autoridade, mas porque realmente ele vive essa conquista também na sua vida, como sendo obediente ao Pai, obediente à sua missão, à sua palavra. E aí eu pergunto para nós, será que a nossa relação com Jesus é fundamentalmente uma relação de escuta? Será que eu estou escutando o que Deus tem a me dizer? Porque todos nós, gente, somos chamados a ser profetas. Pelo batismo, tem uma parte do batismo, depois que o padre batiza a criança e faz a unção do óleo do crisma, ele diz assim: queridas crianças, vocês são chamadas a serem profetas, reis e sacerdotes, juntamente com Jesus Cristo. E será que nós realmente estamos sendo profeta na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, no lazer, na minha comunidade cristã? Será que eu estou vivendo esse profetismo? Será que eu estou sendo esse coordenador que vive com autoridade a sua missão pela qual você foi chamada? Não com autoritarismo, mas sim acolhendo e amando as pessoas? Será que nós estamos colocando em prática esta palavra de Deus?
nós não podemos esquecer que nós somos profetas, por vocação e por batizados, né? E a partir dessas palavras de Deus na nossa vida, se nós realmente temos uma escuta amorosa, nós vamos fazer com que realmente Deus faça em nós boas obras e que nós possamos abrir novos caminhos para tantas outras pessoas também a fazerem a experiência que um dia nós estamos fazendo. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, para finalizar, nós vivemos num mundo de muitas falas, não é verdade? Muitas falas. Fala a televisão, que por sinal é só tragédia. Fala o rádio. Fala os nossos políticos, que pelo amor de Deus é uma decepção atrás da outra, né? Fala a sociedade. Falam as seitas. Mas muitas dessas falas, muitas dessas palavras são sem autoridade. Sem autoridade. Hoje existe uma dificuldade muito grande até dos pais colocarem limite para os seus filhos. Existe uma dificuldade muito grande até para os professores colocarem limite para os seus alunos, porque não exerce com autoridade, não autoritarismo, não gritando, mas com amor, né? Então, o que há por detrás? Será que elas libertam ou oprimem as pessoas? Mas eu diria para vocês todos, para nós aqui presentes nesta Eucaristia, que há uma palavra muito forte e poderosa de todas elas. Qual é, Padre? É o Santo Evangelho, a palavra de Jesus. É somente essa palavra que nos liberta, é somente essa palavra que nos transforma, é somente essa palavra que nos dá uma vida. Então, vamos pensar um pouquinho agora no silêncio do nosso coração, como que eu estou escutando a palavra de Deus, como eu estou vivendo as minhas falas, como estou vivendo a minha autoridade com amor. Passamos por isso. Fiquemos em pé, para que nós possamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes, apresentemos a Deus as nossas necessidades, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Pedis conta, Senhor, a quem não escutar as vossas palavras. Dai que a Igreja sempre as proclame.
com fidelidade e sabedoria. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fazei surgir profetas do meio dos irmãos. Abençoai todos os profetas de nossa sociedade latino-americana. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós nos convidais a exultar em vós. Fazei que reconheçamos vossa presença salvadora na Igreja e no coração da sociedade. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós nos levais sempre a que é melhor. Concedei que homens e mulheres sigam o caminho que os torna felizes e realizados. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vosso Filho ensinava com autoridade. Ajudai aos educadores a ensinar com compreensão os valores humanos e éticos. Vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, suscitai na Igreja a coragem dos jovens, a força dos adultos e a sabedoria dos anciãos, e ajudai-nos a ver no anúncio dos profetas o convite à renovação e à conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Na Eucaristia, as palavras sobre o pão e o vinho nos fazem participar da realidade profunda da ação que estamos realizando. Deus presente no meio de nós com seu Filho. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as igrejas. Nós estamos celebrando essa Eucaristia pelo descanso eterno de Victor Henrique, sétimo dia, 2 aninhos de idade. Oremos. Para nos servir, ó Deus, depositamos as nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se torne o sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte, e ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo,
Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e depois o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Às vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós o amor de seu Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vicente e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, de modo especial Victor Henrique, nesse 7º dia, e todas as intenções dos falecidos. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o título de Nossa Senhora Aparecida, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Antônio e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
É ele? É ótimo, muito bom. Nós queremos então nesse momento, com muita fé, rezar juntos a linda oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e agora para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não eis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós nos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um pouquinho para alguns avisos paroquiais. Então, nós estamos retomando as atividades, né? Mês de janeiro é um mês bastante até típico, né? Porque muitas pessoas viajam, enfim, as atividades paroquiais não têm, né? Um tempo de férias. Então, nós iniciamos hoje com as atividades paroquiais da nossa comunidade. No dia 3, agora terça-feira, é dia de São Brás. Então, às 19 horas, nós estaremos celebrando aqui a bênção da garganta, né? Então, quem quiser vir participar, eu vou estar concedendo esta bênção, né, para que todos possam receber. Quarta-feira, dia 4, nós vamos ter a reunião de formação da pastoral do batismo para todos os agentes de pastorais das capelas e da paróquia. E também fazendo parte a pastoral da formação, uma reunião às 19 horas no salão paroquial, né? Então, com todas essas mudanças que estão havendo na diocese, no plano de ação evangelizadora, então nós vamos agora começar a instruir as capelas, os agentes pastorais, para que todos nós possamos estar falando a mesma linguagem no batismo. Então, se alguém quiser participar, fazer parte, está convidado. Quinta-feira, é a primeira quinta-feira do mês, nós vamos ter a adoração ao Santíssimo Sacramento às 19 horas e às 20 horas a Santa Missa. No dia 6, sexta-feira, é a primeira sexta-feira do mês, não haverá missa às 8 horas da manhã, e sim às 19 horas da tarde, da noite, do Sagrado Coração de Jesus, nossa primeira sexta-feira do mês aqui na Matriz. Dia 7, sábado, nós vamos ter às 14 horas, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Fazendinha, a formação do texto base da campanha da Fraternidade 2015. Essa reunião era para ser no sábado, em Jundiaí, mas o bispo achou melhor fazer por regiões, então nós vamos ter essa reunião às 14 horas na Fazendinha. Quem vai participar desta reunião? A pastoral missionária, todos os que estão envolvidos na pastoral missionária, pastoral de formação, pastoral fé e política e todos os representantes das comunidades irmãs, né? Então nós vamos até lá para ter essa formação à tarde. E no dia 8, domingo, às 16 horas, vamos ter encontro da juventude no salão paroquial, Mosaico da Fé, e logo em seguida, às 19 da juventude. E nós estamos pedindo a colaboração dos senhores em trazer ramos. Tem uma cestinha lá fora, um cesto, que por sinal tem poucos ramos. Nós precisamos de ramos para ser queimados, se tornar cinzas, para usarmos na quarta-feira de cinzas, né? Então, se vocês estiverem em casa, não esqueçam de trazer durante a semana ou no próximo domingo, né? Deixar aí na sexta, para que a gente possa providenciar as cinzas que vamos utilizar na quarta-feira depois do Carnaval. Amém? Esses são os avisos paroquiais para essa semana. Fiquemos em pé, para que nós possamos agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima por esse momento tão especial dessa Eucaristia em nossa vida. Cantemos a Nossa Senhora. Santa Maria,
família e uma ótima semana na paz do Senhor. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe.